Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós iremos estudar nosso componente curricular de História, o conteúdo Reforma e Contra-Reforma. A gente vai estudar a segunda parte. Vamos estudar alguns autores, né, que fizeram parte dessa reforma protestante. Iremos iniciar com João Calvino, que nasceu na França. Ele era de família rica, né, de família burguesa, e ele se formou em teologia, certo? Calvino, ele também, assim como Lutero, né, ele defendia a salvação pela fé, certo? E ele refutava, né, o culto às imagens e admitia apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Então, assim como Lutero também, ele não pregava essa ideia de idolatrar imagens, certo? Mas eles tinham alguns pontos diferentes, certo? Ele se diferenciava, né, de Lutero, porque ele acreditava na predestinação absoluta. O que é isso? Seria, né, a ideia de que as pessoas, elas nada podiam fazer para mudar seu destino. Elas já eram predestinadas, certo? Elas já eram predestinadas por Deus à vida eterna e outros à morte eterna. Por exemplo, se uma pessoa nascesse ali, era por vontade de Deus, ela já teria o reino do céu. Então, seria uma predestinação da vida dela. Então, ela não poderia mudar nada da sua vida, porque todo o seu caminho já era predestinado por Deus, certo? Ele foi perseguido, Calvino, né? Acabou se mudando para a Suíça e se tornou um líder político. Ele exigia que as pessoas tivessem uma vida puritana, de acordar cedo, dormir cedo, que as pessoas deveriam ser dedicadas à oração e ao trabalho. E elas não deveriam praticar jogos de azar e nem bebessem. Então, isso são as principais ideias, né, de João Calvino. Então, o que levou à saída de João Calvino, né, da França e se deslocar para a Suíça foi por ele propagar as ideias, né, do protestantismo. Por isso que ele acabou sendo perseguido e ele se mudou para a Suíça. E lá, né, ele conseguiu propagar suas crenças, né, sua fé, e ele foi mais bem aceito, certo? E o que era interessante era que Calvino ele propagava essa ideia, né, de dormir cedo, acordar cedo, que as pessoas deveriam se ligar à oração e ao trabalho, e ele dizia que era proibido, né, esses jogos de azar, de bebidas alcoólicas, essas coisas. E quem desobedecesse, o que era interessante, pagava multa. Era expulso da igreja ou era punido com a morte. Então, era bem assim uma coisa bem rígida. No tópico A Reforma na Inglaterra, é importante ressaltar que na Inglaterra o movimento reformista ele foi conduzido pelo rei Henrique VIII, certo? Ele vinha querendo, né, se livrar da interferência do Papa e dos impostos que era cobrado pela Igreja Católica no seu país, né? E o que foi que aconteceu? Além desses impostos que era cobrado, Henrique VIII ele pediu para o Papa anular seu casamento com Catarina. Ele era casado com Catarina. E ele alegava, né, que queria se separar dela porque ela não conseguia lhe dar um filho herdeiro, um homem, certo? E ele pediu ao Papa para anular seu casamento e esse pedido foi negado. Então, diante desse pedido negado, Henrique VIII ele rompeu com a Igreja Católica e ele se casou com Ana Bolena, certo? Ao acontecer isso, o Papa excomungou, né? Tirou ele da Igreja. E em troca,
de tudo que aconteceu, Henrique VIII, ele fundou sua própria igreja. Ele declarou, né, um ato de supremacia em 1534. E esse ato, ele declarava o rei o novo chefe da igreja da Inglaterra, que então começou a ser chamado de Igreja Anglicana. Então, ele fundou sua própria igreja, onde ele que ia comandar, certo? Ele ia ser o rei e, ao mesmo tempo, ele ia comandar a igreja. Então, Henrique VIII, ele confiscou terras da igreja e vendeu ou presenteou a nobres e burgueses que o apoiaram. Então, ele acabou ajudando, né, contribuindo aí para o poder de pessoas cada vez mais ricas, que estavam ao seu redor, né, que estavam em seu favor. E isso, né, fez com que o rei ele se fortalecesse, né, ele se fortalecia cada vez mais, porque ele estava apoiando pessoas também da nobreza, pessoas ricas, e acumulava o poder, né, político e religioso, porque ele também, além de rei, né, ele era o principal membro ali da igreja, porque ele tinha fundado a igreja anglicana. Outro tópico bastante interessante é sobre a reforma católica ou contra-reforma. O que é que diz nesse tópico? Fala, né, que para conter o avanço do protestantismo, porque vocês sabem que esses protestantes, né, Lutero, Calvino, Henrique VIII, estavam propagando cada vez mais a reforma protestante e a igreja deles, né? E muitos fiéis estavam deixando a igreja católica, certo? Então, para conter esses avanços do protestantismo, os líderes católicos, eles iniciaram um movimento conhecido como Reforma Católica. Eles começaram a reformar alguns princípios da Igreja Católica para conseguir ter mais fiéis, certo? E essa reforma ela foi impulsionada pelos jesuítas e o Concílio de Trento, certo? O que era esse concílio? Era uma assembleia de bispo para decidir assuntos relativos à igreja, certo? Essa ordem dos jesuítas, ela foi fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola. Ele estabeleceu entre seus integrantes uma rigorosa disciplina e obediência, conhecido como os soldados de Cristo. Os jesuítas, eles dedicaram-se, né, a divulgar o catolicismo na Europa e a evangelizar os povos da Ásia, África e América. Então saíram pessoas, né, os jesuítas, pessoas conhecidas da Igreja Católica, né, que tinha domínio de propagação da fé. Eles saíram, né, divulgando a palavra, evangelizando o povo da Ásia, da África e da América para conseguir mais integrantes para a Igreja Católica, certo? Eles fundaram, né? Eles criaram, aliás, colégios, certo? Em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, para poder propagar, né? Fazer com que as pessoas ficassem com a Igreja Católica, porque na época a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. O Concílio de Trento foi convocado em 1545 pelo Papa Paulo III e interrompido várias vezes. Por quê? Devido às guerras e à peste ocorrida naquela região da Itália, certo? Ao final dos debates, em 1563, o Concílio de Trento ele rejeitou a doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino. Ou seja, eles pegavam e criticavam, né, as ideias de Lutero e de João Calvino. Só que o Concílio de Trento, corrigindo aí o slide, Trento tem um N, ele também reorganizou muita coisa da igreja. E uma das coisas que ele reorganizou foi o quê?
considerou crime a venda de indulgências, reafirmou o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos, certo? Propôs a criação de seminários para instruir e formar os sacerdotes, porque vocês lembram, né, que no início da aula passada, eu falei sobre que muitos sacerdotes, bispos, padres, eles não tinham muito conhecimento, porque o título era comprado, então muitos não tinham o dom, né, de propagar a fé, não tinha tanto conhecimento assim. Então, foi criado seminários para que eles tivessem uma formação melhor, certo? Ele reeditou o Index, isto é, a relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Muitas vezes esses livros eram queimados em grandes fogueiras, certo? Então, eles começaram a reeditar regras, né? Tipo, algumas regras que eram rígidas da igreja, eles tentaram ser mais maleáveis, para que a igreja católica ela conseguisse ter mais fiéis, porque ela estava perdendo muitos fiéis naquela época, justamente por conta desses protestantes, né, que estavam criticando a igreja e propagando a fé deles. Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, obrigada pela atenção e boa sorte aí nos estudos.